Bom, a próxima decisão que vocês precisam tomar na hora de projetar um robô, ou qualquer outro robô móvel, não só um robô de combate, é como vai ser a estrutura dele. Tá? Isso a gente pode, a grosso modo, né, dividir em 3 tipos de estrutura. Você tem primeiro a estrutura treguiçada, a integrada ou a unibody, né, que seria o chassi único. O que é a treguiçada? A treguiçada, como esse robô daqui, que é o robô Mortician, é um robô americano lá da classe Middleweight, que o Toro até teve o prazer de enfrentar no primeiro ano que ele participou, mas acabou ganhando dele, né? Acabou ganhando o Mortician, mas depois por 7 horas consertou o robô. Foi muito agradável. É um robô bastante violento, bastante potente, ele tem essa lâmina que gira na frente dele em alta velocidade, né? Tem essa correia que gira, que leva até o motor, né? E esse robô, a estrutura dele é toda treliçada, ou seja, ele tem treliças, ele tem barras com soldas entre elas, formando uma estrutura bastante rígida. Né? E depois, para preencher os vazios entre elas, a gente coloca uma série de placas, tá? Que normalmente não são muito resistentes, tá? Normalmente são placas mais finas, mais para suportar a eletrônica, não deixar a bateria sair. Né? Mas a estrutura mesmo, quem suporta as cargas estruturalmente, são só as treliças. As placas são só mais para conter as peças no interior dela. Quais as vantagens e desvantagens desse tipo de desenho, de projeto? Né? Primeiro, ele é mais fácil de construir, é mais rápido de você construir. Porque você, com uma solda, um equipamento de solda e com uma serra, você constrói esse robô. Você pega um tubo muito grande, vai serrando o tubo nas posições certas, vai soldando e você já tem a estrutura toda dele. E depois é só montar as placas. Ele é muito fácil também de, ele é fácil de fabricar. No entanto, ele tem alguns problemas quanto a reparos. Porque você não vai conseguir desmontar um robô como esse depois de soldado lá no meio da competição. Né? Você teria que ter acesso a soldas para fazer reparos nesse robô. Além disso, o fato de ele ser soldado é um problema, porque a maioria dos materiais de alta resistência, eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, eles não são soldáveis. Então, se eu pego um alumínio aeronáutico, alumínio utilizado lá para a indústria aeronáutica, né, um dos melhores alumínios que existem, você não consegue soldar esse alumínio. Eu pego os aços mais resistentes que tem, por exemplo, um aço mola, um aço 5160, com aço mola usado em suspensão de caminhão, por exemplo, ou suspensão em geral de carro, né? É muito difícil você soldar. Né? Então, os materiais mais resistentes você não pode soldar. Então, você acaba sendo obrigado a trabalhar com materiais um pouco menos resistentes. Um aço doce, um aço com baixa resistência, ou eventualmente, até como no Mortician, um aço de média resistência, como foi o caso do 4130. É um aço que você consegue soldar e também depois você consegue fazer um tratamento dele para ele ficar mais resistente. Tá? Então esse é uma exceção. Tá? Mas tem um problema na hora do pit stop. Você imagina, você quebrou uma solda, o que você vai fazer? Você no máximo vai conseguir soldar ali na hora. Você não vai conseguir soldar aquela peça e botar o seu robô inteiro no forno ali para fazer o tratamento térmico dela e deixar ela resistente de novo. Ou você vai continuar com um ponto possível de fraturar. Sem contar que as soldas, naturalmente, elas são pontos fracos da estrutura, a menos, é claro, que você exagere também no volume de solda que vai ser colocado, mas também você não pode fazer isso porque os robôs têm limite para isso. Mas por quê? Porque essas soldas, elas provocam tensões térmicas. Você parar para pensar, você tem ali as duas barras ou duas chapas, elas estão frias. Você deposita uma solda quente, quando essa solda esfriar, ela vai tender a comprimir as placas que estavam frias, com isso as placas de volta vão tentar esticar e tracionar a sua solda. Então, sua solda toda tracionada é muito fácil dela, é muito mais fácil dela comprimir. Então, tem que tomar muito cuidado com as soldas. As soldas, quando bem feitas, elas funcionam muito bem, mas em combate elas têm sempre um ponto fraco. Tanto que na luta com o futuro, várias soldas quebradas no robô, né, e o robô ficou todo empenado, não conseguia nem andar mais com isso. As rodas começaram a sair do chão, né, foi se ele tivesse usado um outro tipo de estrutura, possivelmente ele teria empenado. O segundo tipo de robô são robôs com estrutura integrada. Tá? Então, essa aí talvez seja uma das mais comuns que a gente observa, até porque é talvez uma dos melhores custo-benefícios. Ela dá mais trabalho que a treguiçada, tá? Por quê?
você vai ter que construir placas, desenhar placas, né? Que normalmente vão ser placas grossas, que vão fazer papel tanto de armadura como de suporte estrutural para as peças internas. Né? Então, por exemplo, seus motores, motores do ecossistema, baterias, tudo vai estar preso nessas placas grandes, e essas mesmas placas são aquelas que fazem a proteção do seu robô. Eventualmente, como tem no caso do Thor, você pode ter até uma camada externa aqui, como ele tem, por exemplo. Ele é feito de alumínio aeronáutico, mas aqui externamente ele tem uma camada mais fina de titânio. Tá? Mas isso não caracteriza ele como entrevistado, porque ele não tem uma entrevista. Tá? Ele é um unibody, só que um unibody com ainda mais uma armadura. Mas se você for observar, tá? Praticamente toda a estrutura dele é em placas grossas de alumínio. Então esse tipo de robô, que normalmente é todo parafusado, né, ele é mais difícil de fazer, porque você tem que tomar muito mais cuidado no projeto dele, os furos têm que estar bem alinhados para você poder montar o robô no treinamento. Tá? Em compensação, é muito mais fácil de fazer a manutenção. Tá? Então você vai precisar de montar alguma peça, você pode simplesmente desaparafusar os parafusos entre os rounds. Aí fica mais fácil de tirar uma placa dele para pôr uma placa nova, por exemplo, sem ter que lidar com soldas, né? E você ainda vai poder usar materiais de alta resistência. Tá? Então a gente utiliza, por exemplo, no Toro, um dos alumínios mais resistentes que existem, né? que é o 7075. Um alumínio aeronáutico de resistência muito alta. Então você tem essa vantagem adicional. Então são robôs que a gente chama de integrados por isso, a armadura, né, que protege externamente, e a estrutura que dá a rigidez dele para montar os componentes são todas as mesmas peças, as mesmas placas. E por último a gente tem o unibody. O unibody, um exemplo dele é o mini-todo. O que vocês estão vendo aqui é o mini-todo por dentro. Tá? Depois esse mini-todo por dentro, vocês observarem, ele é uma peça única. Ele é um monobloco. O que a gente fez? A gente pegou um bloco de alumínio maciço, do tamanho que ele é, e tirou cerca de 90% do material, foi desperdiçado, foi jogado fora, para criar esses banheiros aqui dentro. Então você repara que ele tem um parafuso aqui dentro. E os parafusos que a gente utiliza são parafusos para prender a tampa dele. Todas as injeções são feitas do próprio material, que era maciço. Eles fresaram tudo aqui? Foi todo fresado, exatamente. Foi todo fresado na forma fresa manual. Foi na fresa manual, foi aqui o responsável aí pelo... Hoje em dia, 4 dias foi a primeira vez, né? Aí você vai com tudo cuidado, etc e tal, aí a fresa, pô, ainda não tinha tanta intimidade com a máquina, então era uma máquina antiga, tinha bastante folgas. Mas hoje em dia, se for pegar, vai meio-dia vai fazendo. São só o desenho dele, vocês podem ver, ele é bem simples. Assim, tem 3 compartimentos grandes, né, um para a bateria, que ele está mostrando agora, do lado entra toda a parte eletrônica, na frente, apesar de parecerem vários compartimentinhos, é um compartimento só. E entram os 2 motores de locomoção. Essas visões é só para você segurar os componentes no lugar, né? Mas para dar mais rigidez. Você falou que são 3. São 3. Então tem que colocar. Não, essa aí é uma, então é outra e. Não, uma peça única, mas com 3 banheiros. Com 3, como se você cavasse 3 buracos. Né? Mas essas outras repartições entre o rolo e o motor, você não, aqui são mas essa encaixa você solta 4 parafusos embaixo e sai o módulo inteiro, que é os 2 motores de locomoção com as rodas, o motor da arma, a arma e os 2 braços que seguram. Então a manutenção é muito fácil, então você tira a porta. Na aula de amanhã a gente abre Na aula de amanhã a gente vai mostrar o todo por dentro, a gente vai abrir também o monitor e a gente vai desmontar totalmente o tudo. Não vai montar. Esse tipo de robô é bastante trabalhoso de fazer, né? A gente usa um robô desse tamanho demorar 4 dias ou meio-dia, né? Mesmo assim. Imagina fazer um robô de um tamanho maior como esse, tá? Sai caro, porque você vai ter que comprar uma placa de alumínio maciça desse tamanho dele. Você não pode errar. Se tiver algum erro, você vai utilizar a peça, né? São várias peças individuais, se você errar uma, você perdeu uma delas, né?